É isso aí, gente. Mais um episódio da sexta temporada do Café com Zac. É mais um episódio, mas antes de mais nada, vocês já sabem, roda a vinheta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não dorme. Mais um episódio do Café com Zac. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer nossos patrocinadores, mandar um abraço pro pessoal da América Verde Brasil, a Merlin Brindes, a Academia Estúdio Vita, desde 2017, que é um abraço pro João, o Regional, a Empória Badesco, a Netflix, a Fidelidade Clean, a Luciana Magazine, a Fox FM e a você também que quer patrocinar o programa, entre em contato com a gente. cafécomzac.com, todos os episódios vão estar lá, vão estar certinho para vocês assistirem e também quer patrocinar, vem com a gente aqui. E falando também em episódios, hoje eu tô mais um episódio fantástico aqui, põe no centro da terra aqui, eu tô falando com o pessoal da Inspirate. Inspirate, né? Não tem, é um I e não tem é Temu. Legal, sejam bem-vindos, é o Thiago e a Luciane, sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigada. Muito feliz de vocês estarem aqui. Aí o convite. É um convite de uma pessoa também, um amigo querido nosso pessoal, também. Como falou muito bem de vocês, o Roberto Cassiari. Chama o Thiago lá que o assunto vai ser bom, né? E nós vamos falar bastante disso. Ela é importante para a história da Inspirate. Bacana. E vamos começar já do início. Eu acho que quem pode começar dos dois a falar um pouquinho da história? Vamos começar a história rapidinho de vocês dois, um pouquinho. Vamos falar primeiro as damas, né? Não podemos tirar isso. Por favor, fala um pouquinho a tua história antes da Inspirate. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, sou fisioterapeuta, né? Com especialização na parte pediátrica, em UTI intensiva. E nós nos conhecemos na faculdade, né? Eu e o Thiago. E trabalhamos juntos. Depois viemos a trabalhar no Hospital São Domingos, também juntos. E aí veio a época do Covid. E muitas pessoas saíam do hospital, né, e procuravam a gente para fazer essa reabilitação pós-Covid. E aí veio a ideia, né, porque não tem aqui em Catanduva nada parecido, né, não tem uma clínica como a nossa. Então veio a ideia de reabilitar mesmo. E que ano que foi que lançou ela? Fazem 4 anos, foi em 2021, vai fazer 5 anos esse ano. E você, antes da Inspirate, Thiago, o que vocês faziam? O que você fazia? Então, quando a gente se conheceu na faculdade, em Rio Preto, aí logo a gente fez uma residência junto, né, no hospital de base. Ficamos 1 ano lá. Aí eu vim primeiro pra cá, aí depois ela veio e nossa trajetória eu comecei no Hospital Padre Albino, depois ela veio também no Hospital Padre Albino. Aí era só hospitalar. E eu sempre tive paciente domiciliar, né? Paciente por fora e tal. Aí surgiu a oportunidade de ir pro São Domingos em 2016. Aí eu fui, depois ela também já foi. E ficamos só no São Domingos e também atendimento domiciliar, home care, essas coisas, né? E sempre eu tive aquele sonho, ela sabe, de ter uma clínica de fisioterapia respiratória e cardiovascular, né? Porém, quando a gente fala em fisioterapia, as pessoas pensam o quê? Joelho, coluna, dor, essas coisas, né? É difícil você falar o que é fisioterapia respiratória, o que é a fisioterapia cardiovascular. Normalmente a pessoa começa a entender a hora que ela está internada, né? Que aí ela precisa da gente e tal. Só que a parte pós-hospitalar especializada não tem. Quer dizer, não tinha. Né? Tem o pessoal que faz a física respiratória e tudo mais, com tudo que a gente precisa ter para dizer assim, ó, nós temos uma clínica, né, um centro estruturado para fazer reabilitação cardiovascular e respiratória completa, hoje nós temos. Isso começou em novembro, né, há 4 anos atrás, esse ano a gente vai fazer 5, num espacinho pequeno, a gente nem tinha nada ainda. Depois a gente foi crescendo, graças a Deus. Ficamos um tempo aqui no Instituto Macchione, aqui na Rua Teresina mesmo, que também foram muito parceiros e são parceiros nossos. Depois, aí
surgiu a oportunidade de ampliar mais ainda e surgiu a Academia do Coração. Eu chamo de Academia do Coração, mas não é só do coração. É para idoso, é para paciente que tem problema respiratório. Porque o que aconteceu? Inclusive o nosso amigo, ele é um dos de quem surgiu esse projeto. Por quê? O Roberto, ele teve alta. Ele teve o Covid, né? Passou por tudo que passou. Aí reabilitou com a gente e chegou um momento que eu tinha que dar alta para ele. Aí ele falou assim pra mim, eu não posso continuar fazendo exercício aqui com você? Na época, eu tinha só uma cadeira extensora de aparelho de musculação, que eu usava pra reabilitação. Falei, pode, só que eu tinha um monte de pezinho livre e tal, e foi assim. Aí ele falou, você tinha que montar uma academia, Thiago. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, poxa, por que não ter uma academia adaptada a esses pacientes que não se sente bem em academia fitness? Né? No entanto que eu brinco que a minha academia é a única academia que não tem espelho. É fantástico. Não tem. E nem vai ter, porque eu não quero que o paciente fique se olhando, né? Então, hoje na Inspirade a gente tem esses 2 programas. A gente tem a parte da fisioterapia, a gente ampliou também a fisio, né? A gente tem a fisiorespiratória, a cardiovascular, a do idoso, né? A reabilitação da funcionalidade do idoso. E hoje também estamos com um profissional que está fazendo a parte de ortopedia pra gente, tá? O da ortopedia também surgiu sem querer. O que aconteceu? O nosso paciente respiratório estava tudo com problema de joelho, quadril, não sei o quê. E eu conheci um menino muito bom de Palmares e falei, vem pra cá. E ele vem aqui 3 vezes por semana atender pra gente. E hoje temos academia. Junto com a academia também temos um personal, que é o Gustavo, tá lá com a gente. E aconteceu. Você falou qual que é o diferencial de vocês na academia de vocês lá? A academia, ela foi pensada que é para pessoas que não estão lá procurando ficar, né, uma hipertrofia, essas coisas absurdas, nada. Não é, o fitness acontece natural, tá? Mas não é a ideia da academia. A ideia da academia é qualidade de vida, tá? Então, ela foi pensada, por exemplo, para pessoas que tiveram problema cardiovascular, né? Ou cirurgia cardíaca, ou infarto, ou enfim, essas coisas. A gente faz o acompanhamento, o treino é feito respeitando todas as limitações, tá? A gente tem um protocolo de reabilitação cardíaca que a gente usa e a gente meio que adaptou ele também na parte da academia, tá? A gente tem um monitoramento cardíaco, tá? Que eu implantei não faz muito tempo, então a gente consegue trabalhar em cima de uma zona-alvo, trabalhar com a frequência cardíaca que a gente fala, de segurança, tá? Para não deixar esse paciente correr algum risco de passar mal, tal. Então, a gente tenta, assim, trazer o máximo que dá de segurança pro nosso paciente, pro nosso cliente, tá? Pra parte respiratória. Às vezes o paciente, ele tem um problema respiratório. Por exemplo, o paciente fumou a vida inteira. Aí ele desenvolveu um DPOC, ou seja, ele tem um enfisema, por exemplo. Aí ele quer ir pra academia. Ele vai pra academia comum, ele não consegue, às vezes, fazer porque ele se cansa muito, ele tem dispneia, né, que é a falta de ar, enfim. Então lá, a gente associa fisiorespiratório com a musculação. Tá. Então ele faz academia com a gente, mas estamos trabalhando a parte respiratória dele. Porque normalmente esse paciente, ele tá com fraqueza de músculos, né, periférico, mas ele tem fraqueza de diafragma. Então a gente faz esse trabalho também, tá? Paciente idoso, a gente tem aparelhos até de pilates lá, não damos pilates, tá? Mas temos aparelhos para ajudar, por exemplo, a gente tem um aparelho que chama wall chair, que a gente usa para treino de marcha, né? Paciente, por exemplo, às vezes idoso que está com uma fraqueza, uma sarcopenia importante, né? Uma fraqueza muscular importante, ele tem dificuldade, às vezes ele arrasta o pé. Então é um aparelho que a gente usa para ganhar musculatura, para melhorar a marcha dele, melhorar o passo, entre outros aparelhos que a gente tem. Então, assim, é tudo assim, essa academia a gente foca em quê? A gente não quer que você chega lá e sai com dor para dizer que você treinou bem. Não é essa a ideia. Se for preciso, é 1, 2 meses de adaptação até você sentir confiança para aí depois começar a subir no peso. Entendeu? O foco nosso é outro, tá? Por exemplo, você chega lá, Thiago, eu quero... minha irmã quer vir aqui para emagrecer. Não é com a gente. Aí é com a academia própria para isso. E tem várias, Cataduva boa. O nosso foco é outro. O nosso foco realmente é habilitar, reabilitar, qualidade de vida, manutenção do que tem, manter a funcionalidade correta.
tá? Tudo que a gente passa de exercício é pensando em funcionalidade. Tanto é que, por exemplo, eu tenho uma paciente que vai lá, ela faz tudo comigo, né? Faz a musculação, faz a parte cardiorrespiratória e faz a parte de equilíbrio e coordenação, porque ela tem mais de 80 anos. Então ela faz tudo, né? Então, o foco foi esse. E as coisas foram surgindo. Então, uma coisa que era só respiratória virou cardiovascular, que foi subindo, né? A ortopedia hoje a gente tem, agora a academia. Então, eu não sei até onde a gente vai. E você tá também nessa atividade o tempo inteiro. Ela tem uma outra área lá. A minha área é o público infantil. Público infantil? Isso, a princípio eu comecei com a parte respiratória, né? E aí você fala, nossa, mas o que esse público engloba, né? Então, as bronquiolites, pneumonias, os prematuros, né? Que nascem... Pega desde o nascimento, você pega. Isso, desde o nascimento. Então, são pacientes que estão comigo na UTI e que têm alta e vêm para a clínica, né? Tá. Ou que agora no período de sazonalidade, que é entre março, né, mais ou menos agosto, que aumentam muito as infecções respiratórias. Então, vem bastante criança. Se parar pra pensar, então, a Inspirate, ela é do 0 aos 100 anos, né? 103, minha avó faleceu quase 104. Então, Ou até 110, não 120. sei, não tem idade. Do Não. 0 até você tá vivo. É isso, Verdade. vocês encaixaram, então. Isso. Sim. Então, a tua área vai até que idade? A minha área até 12, A partir dos 12 anos já vai pro teatro. já vai, isso. E vocês, que a gente partiu para academia, né? Falei da academia que me chamou a atenção, mas a academia acaba sendo o após, né? O antes vocês conseguem. Como é que é a adaptação? Como é que eu chego lá? Como a maioria dos seus clientes chegam? Vamos começar com você. Eles chegam através já dentro do hospital mesmo? Dentro do hospital ou por indicação médica. Agora eu também tô com a parte motora, né? Que é a parte torcicolo congênito, de neurodesenvolvimento da criança. Então a criança apresentou um atraso, passou no pediatra. Olha, vai lá fazer uma avaliação com a Lu. Aí eu avalio, traço o plano, né? A meta para o paciente e a gente começa a trabalhar para desbloquear. Então, engatinhar, rolar, né? Toda essa parte de neurodesenvolvimento mesmo. Tá, então você fala em atraso, ela passou o tempo dela, ela deveria ter feito. Isso, aqueles marcos do desenvolvimento, né? Ela não tá andando. Isso. Então, essa parte já, as pessoas então que estão escutando a gente, meu filho, ele já deveria estar andando, não anda, o que eu faço? Com quem eu procuro? É você. Aí pode procurar, eu faço avaliação, às vezes tem um torcicolo congênito, muitas vezes a criança chega para mim com 6 meses, que já deveria estar sentando, ou pelo menos começando, né? E não faz, o pediatra não consegue fazer a introdução alimentar desse bebê. Aí chega, eu avalio, muitas vezes tem alguma tensão, algum torcicolo, a gente trata e desbloqueio essas fases para a criança. Então, é tanto a parte respiratória quanto a motora. Você acha que de 10 às 10 você consegue fazer ou tem casos que realmente não consegue? Não consigo. Todas que passam, a gente tem um resultado muito positivo. Então, aí. quer dizer, quem estiver escutando e precisar, a primeira coisa a fazer é entrar em contato com vocês. Por favor. Que legal. E qual que é o teu perfil do teu cliente? É o cliente, né? A gente fala paciente, mas... Sim. É o cliente, Assim, hoje, eu tento fazer de uma forma assim, o que vem, por exemplo, a parte respiratória e cardiovascular passa comigo, ok, tá melhor, aí eu dou opção para ele, ou para ela, né, continuar na academia, mas também deixo a liberdade, deixo bem claro que estou dando alta da físio, tá? Se vai querer continuar ou não na academia, não tem uma né? Não é obrigatório, tá? Mas eu explico a importância da atividade física. Se não for fazer a academia ali com a gente, mas que procure outro lugar, ou musculação, ou pilates, ou enfim, o que gostar e continue, tá? Então eu tento seguir essa ordem. Mas o meu público principal são ou pacientes de pós-hospitalar que tiveram Covid, influenza, alguma doença, né, de sistema respiratório, tá? Ou pós-operatório, de cirurgia cardíaca também, a gente faz bastante. Mas o que eu mais tenho hoje são ex-fumantes. Ex-fumantes. Que são pacientes que a gente chama pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É bom falar isso. Com o uso né, por eles ter sido tabagista, eles acabam desenvolvendo essa doença
que essa doença nada mais é do que o enfisema pulmonar associado a uma bronquite. Então se torna uma coisa crônica. E esse paciente é um paciente que, se ele começar a fazer a reabilitação no tempo certo, ele vai ter uma qualidade de vida muito boa. Infelizmente, muitos chegam para mim, eu digo até que a maioria, já chegam avançado. Alguns até com oxigênio já. E a gente poderia ter evitado esse oxigênio, tá? Acho legal até a oportunidade de estar falando aqui, independente se vai ser com a gente ou com outro profissional, independente, tá? Não é questão agora de com quem. Saúde. Mas é questão assim, se vocês aí que estão assistindo a gente tem na família pessoas com DPOC, né, com enfisema, não deixe chegar no ponto desse paciente ter realmente falta de ar, chegar no ponto dessa pessoa precisar de oxigênio, porque aí depois fica mais difícil. Dá pra trabalhar? Dá, mas é mais difícil. Quando esse paciente, essa pessoa chega pra gente no momento ainda legal, cara, ela vai ter uma resposta muito boa. Porque, só pra resumir, é mais ou menos assim, o paciente que tem DPOC, ele começa a ter várias limitações, tá? Devido à alteração que tem na parte do pulmão dele. E essas alterações vai levando ele, sem perceber, a querer fazer menos coisas que ele fazia antes, a sair menos, a andar menos. É automático. E é uma doença lenta, não é assim 1 ano. Ela vai te... Então, você deixa de sair pra comer uma pizza porque você tá cansado, você quer pedir em casa, você deixa de fazer aquela caminhada que você fazia. Vai acontecendo. A hora que você percebe, você tá com uma fraqueza muscular importante. E nós dependemos de músculo pra tudo, inclusive pra respirar. Tá? Então, quando associa o problema que tem na parte do pulmão, mais uma fraqueza de musculatura, tanto respiratória quanto periférica, aí é um desastre. É uma bola de neve, né? O paciente fica muito, muito debilitado. A gente consegue, sim, fazer um bom trabalho com esses pacientes que estão nesse grau. Porém, é um trabalho mais longo. Eu falo que é sempre uma construção. Eu sempre dou o exemplo de uma casa, né? Eu falo assim, o DPOC é uma casa. Pra você derrubar, é facinho. Mas para você reconstruir, demora. Então, para você reconstruir a saúde, tentar melhorar, tentar ganhar força, ganhar músculo, para diminuir, às vezes, até mesmo, quem sabe, sair do uso do oxigênio, é um trabalho longo. Agora, se esse paciente, né, chega pra gente antes do desfecho ruim, nossa, é espetacular. Ele vai ter uma qualidade de vida muito boa. Me fala uma coisa, um exemplo. Uma pessoa muito querida nossa, tem bronquite, fumante, e às vezes utiliza, às vezes, não direto, mas aquelas bombinhas, sim, né? As bombinhas. Dilatador. Quer dizer, então, ela já tá no estágio dessa daí que você tá falando ou não? Essa bronquite dela tem que ver se é devido ao cigarro, devido a ela já ter um DPOC, ou se, por exemplo, ela era asmática. Tem que ver isso. Vou dar um exemplo, se ela não era asmática e ela está tendo, né, essa crise de bronquite, tudo, provavelmente ela deve ter já um diagnóstico de DPOC, acredito eu. Aí é um problema, tá um estágio avançado. Agora, se ela for asmática e fuma, ela tá se complicando muito, porque fumar já é ruim, o asmática é mais ruim ainda, né? Ela teria, assim, eu aconselho ela passar no médico para tentar parar de fumar, tá? Urgente. E vir aí pra Inspirate pra gente reabilitar ela. Porque fica justamente você chamou a atenção essa parte aí, às vezes não querer caminhar, cansa. Sem perceber. Vai acontecendo. Entendeu? Vai acontecendo. Porque você vai ficando mais cansado, mais fadigado, mais desanimado. Sim. Entendeu? Fica até meio depressivo. E como que é o tratamento, para as pessoas entenderem? Que uma pessoa nesse caso. Quando chega lá para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é a avaliação, né? Vou colher a história, né? A anamnese e tudo. Aí a gente usa algumas tecnologias a nosso favor, tá? Para avaliar a força do diafragma e, na verdade, toda a musculatura respiratória. Eu falo diafragma porque ele é o principal, tá? Mas a gente tem o intercostal externo, que é o segundo principal, e os outros acessórios. A gente usa um aparelhinho que chama K5, tá? É um aparelho que ele consegue fazer a medição dessa força de uma forma dinâmica, tá? Existe também a API máxima e a IPI máxima que a gente usa, tá? Mas a gente
nosso carro-chefe é o K5, para ver a parte de força. Para ver a parte de força muscular, de quadríceps, né? A gente trabalha mais músculo grande, né? Nesse momento. A gente não fica preocupado com o músculo pequenininho, que é mais para estética. A gente tem um outro aparelho, tá? Que é o Knowledge, que a gente faz a avaliação toda. Antigamente a gente chamava Elastic, mudou o nome agora. Que é um aparelho que a gente usa para fazer toda a avaliação de força muscular, para ver o quanto que tá abaixo do normal e também para fazer comparação de um lado com o outro para ver a questão de assimetria, tá? Aí em cima disso, isso gera pra gente um indicador. Olha, o paciente chegou assim, tal. Aí a gente começa a trabalhar. Então eu vou ver, por exemplo, se ele tá com uma fraqueza geral, eu tenho que começar a fortalecer. Não adianta eu pensar em resistência, porque uma coisa é resistência, outra coisa é ganho de força. Então eu vou começar a ganhar força com esse paciente, começar a fortalecer. E vou reavaliando com esses aparelhos, traçando metas, objetivos, para esse paciente alcançar o que a gente quer, tá? Pelo menos ele tá dentro do limite normal no limite inferior de normalidade, mas ele não pode estar abaixo, né? Ele tem que estar no máximo no limite. A gente fala que tem um limite que é permitido ficar abaixo do ideal, que é 30% abaixo do ideal. Então a gente vai trabalhar para isso. Ganhou força, ficou legal, aí a gente começa o quê? Trabalhar a resistência do paciente, tá? Começa a trabalhar a resistência. Trabalhou resistência, a gente passa a condicionar mesmo. Aí é onde o educador físico entra para me ajudar, que a parte de condicionamento cardiopulmonar é mais o educador físico que faz. Vocês estão falando em quanto tempo isso aí? Aí vai depender. Vai depender de como o paciente chega para mim. Não tem um prazo, em 3 meses tem uma mudança. Não. Por exemplo, eu sempre falo assim, ó, um pós-operatório de joelho, mais ou menos você sabe quantas sessões vão ou quanto tempo vai durar. A parte cardiopulmonar não dá para saber. Vai depender também da nutrição desse paciente, né? Eu tocou num ponto importante. Às vezes esse paciente chega pra gente muito subnutrido. Aí eu já indico uma nutricionista ou uma médica, uma endócrina. Por quê? O que acontece? Às vezes se esse paciente não suplementar, o ganho com a gente vai ser muito demorado. Então assim, mas vou te dar um exemplo. Se o paciente vir em 4 meses, independente do estado que ele chega, se ele fizer certinho, vir certinho, se nutrir certinho, fizer tudo que a gente falar, ele vai ter uma resposta muito boa. Não estou dizendo que ele vai ter alta. Melhora. Mas ele vai estar bem. Que bom. Tem muito paciente que com 3, 4 meses a gente conseguiu dar alta. Ou às vezes até chega pra gente, faz tanto tempo que eu não passo no médico, parei a bombinha. Minha medicação, nem sei mais o que eu uso. Então aí a gente, não, você precisa procurar o seu médico. Eu parei a bombinha, eu tenho gente da minha família que fala, não tô usando bombinha por enquanto. Aí de repente acorda com a bombinha, do nada. Graças a Deus, a parte hospitalar nos deu uma coisa muito boa, que é uma relação boa com os médicos de Catanduva. Sim. Tá? A gente não tem problema com nenhum. Até porque a gente não é exclusivo de ninguém. Sim. Tá? Então a gente tem parcerias boas com os pneumos, com os cardios, com os médicos geriatras e com os pediatras. Então é difícil o que a gente não ter o contato, que a gente não pode tá mandando uma mensagem, ligando, perguntando sobre esse paciente. E trabalhando junto. Porque eu acho assim, como a gente vem de hospital, e o hospital tem muito essa questão de equipe multidisciplinar, eu acho que fora também que ninguém é concorrente de ninguém. Sim. Eu não sou médico. Eu não trato a doença. Eu trato a alteração que essa doença fez no meu paciente. Então, por exemplo, o paciente teve pneumonia. O médico tratou a pneumonia. Eu, fisioterapeuta respiratório, trato o que essa pneumonia causou de disfunção nesse paciente. Entendeu? Entendi. Então a gente tem uma ética, eu tento pelo menos ter uma ética e tento ter uma parceria muito legal com eles. E graças a Deus eu tenho. Tá? Não consigo lembrar assim, de um médico que eu não tenha tido contato e a gente se dá bem. Tanto é que eles encaminham, tá? Confiam no nosso trabalho. Porque tem essa questão de ética, a gente dá o feedback. Por exemplo, chegou um paciente do Dr. Tal pra gente. O que a gente faz? Conforme vai melhorando, eu mando normalmente, muitas vezes eu mando eu imprimo, faço o laudo do histórico pro médico. Eu mando o exame que eu fiz pra ele ver. Aí daqui, sei lá, 6 meses ele vai voltar nele, ele vai levar o novo. Pra ele ver, olha, tá, eu mandei pra lá e tá funcionando.
Tá? Me fala uma coisa, fico mais preocupado quando se trata de criança, né? Porque eu falo, é um exemplo, mas é um exemplo também, é que nem um cachorro, um animal, eles não falam, ou eles fingem que não tá com a dor, né? Sim. Tá tudo bem, mamãe. Como é que você consegue trabalhar com essa criança, fazer com que ela se empolgue fazer esse tratamento, e ao mesmo tempo é um trabalho em dobrado, tanto com a mãe como com a criança? A parte respiratória é um pouco mais delicada, né? Eu, assim, sempre costumo falar para a mãe, ó, sempre passa no médico antes, então, geralmente, já vem do pediatra para mim, né? Já vem medicado, já vem com diagnóstico, então, é uma coisa que eu gosto de ter essa parceria, porque é mais delicado. Porém, se acontece, igual já aconteceu de eu atender bebê de 19 dias com bronquiolite e o bebê começar a responder de uma forma que a gente não está esperando. Então, eu ligo para a pediatra, Lu, pronto-socorro. Então, é uma parceria muito boa, assim, tem que ser, né, é uma linha tênue ali. A parte motora já é um pouco mais tranquila, então, e um pouco mais longa também. A parte respiratória, geralmente a criança chega, 3, 5 sessões eu já alta, tá? Então, muitas vezes tem criança que eu vejo uma vez só e só vou ver com 2, 3 aninhos. Tá. Né? Então, é bem rápido. Agora, a parte motora, não, né? Chega pra mim, é o que eu falo, gente, depende do bebê. Às vezes eu fico 30 minutos, fez tudo, consigo, tchau, né? Não, às vezes eu fico 1 hora ali, porque o bebê quer mamar, ele chora, tem dia que ele tá com cólica. Então tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Criança é assim. Tem que usar roupinha colorida. Usar os brinquedos, né? Tem dia que rende um pouco mais, tem dia que não. Então a criança realmente é mais delicada. Físio mais alegre, né? Só por alegria, né? Sim. Você tem alguma história, eu quero dos dois, nós vamos começar com você que nós estamos conversando. Alguma história de superação e de exemplo, que sirva como exemplo para todas as mães ficarem de olho e não demorar para chegar ao ponto de, na urgência, procurar um médico ou vocês? Vocês têm algum exemplo? Se o seu nome, não precisa citar nome, mas uma história. Sim. Eu tenho tanto pacientes, assim, que são agudos, né, que passaram na frente da clínica, olha, fisioterapia respiratória, vou levar. Aí me liga, Lu, o bebê tá com febre, posso levar? Pode, tudo bem, né? Às vezes uma bronquiolite, dá febre mesmo. Já chegou assim, uma situação que eu falei, olha, mostrei, já tá usando musculatura acessória, já é um sinal de alerta, bastante alerta, não estava mamando mais, então que fique assim, né, pras mães, saberem se o bebê tá com muita febre, não consegue mamar, afundando as costelinhas, né? Afundando aqui, usando batimento de asa de nariz, que a gente fala, são sinais de alerta. Então, pronto, socorro. Ai, mas vai internar? Possivelmente, se necessário. Então, a gente não brinca com a saúde, né? Às vezes tem mãe que fica com tanta preocupação que tem medo de levar, né? Exatamente. Internar, eu não vou internar meu filho, não, vou cuidar aqui. Só que tem vezes que precisa. Não, pode bobear. Isso aí eu não brinco. Eu sempre já mando mensagem pro pediatra: olha, tá assim, mando vídeo, não tá conseguindo mamar. Pronto, socorro. Então, um conselho: que a criança tá tendo muita infecção, essa parte toda já tem que correr. Não necessariamente. Às vezes ela tá tendo febre, mas o pediatra medicou, tá tudo bem em casa, tá alegre, tá correndo, tá comendo, mamando, tudo bem. Agora, se o bebê parou de comer ou de mamar, não tá mamando, começou a usar muita musculatura acessória, aumentou muito essa frequência respiratória, aí já é um sinal de alerta. Qual que é o risco maior dos primeiros meses ou... Até 6 meses. Até 6 meses. Até 6 meses é um risco maior. Tem que ficar esperto no primeiro aos 6 meses. Isso, tem que ficar bem esperto. Tanto é que os pediatras indicam, né, a gente acaba orientando, não sair muito, né, com o bebê quando é muito novinho, evitar shopping, lugar com muita aglomeração. Então, a gente pede pra ficar um pouquinho mais recluso, né? Eles falam sereno, chuva, vento. Tem a questão da vacina, de não estar completa. Exatamente. Não receber muita visita, né? Isso é real mesmo. É real, com certeza.
Porque tem muito mãe que real. fala assim, não, meu filho tem que andar na terra já, pra tirar, pra pegar. A terra em si não tem problema, tá? O que a gente pede para evitar são lugares com muita aglomeração. Por quê? Vírus, tá? Tá. Então, eu espirro aqui. Um lugar fechado, o bebê ainda não tem imunidade. Então, muitas vezes, o que é pra gente só uma dorzinha de garganta, pro bebê pode desenvolver uma bronquiolite e ele ficar grave na UTI. É importante as pessoas entenderem isso. Com o tempo a gente vai pegando essa tal de imunidade, né? Exatamente. Fora que o sistema respiratório do bebê ainda não está formado como o nosso, né? Então, para ele é mais difícil. A secreção, tudo é mais fininho, é mais difícil para ele respirar conforme o adulto respira. Então, a gente tem que ter mais cuidado, sim, com os bebês, com as crianças, né? Qual que é o conselho que você dá para um adulto para procurar vocês, ou o pessoal ou um médico também da parte pulmonar, ou outra área? Qual que é o primeiro sintoma que a pessoa já pode sentir? Eu acho assim, ó, independente da patologia, começou a ter alguma alteração, fraqueza muscular, ou cansaço que leva a, por exemplo, a pessoa vai fazer uma caminhada um pouquinho mais rápida, coisa de 100 metros e, me falta o ar, eu fico cansado. Isso já é uma dispneia. Pequeno esforço, mas então, assim, tudo que tiver alterando da parte respiratória, da parte cansada, da parte de às vezes tem pessoa que começa a ter dificuldade de sair do sofá. Somente pessoas de idade, né? Às vezes tá com uma fraqueza de membro inferior já importante. Então, assim, existem vários sinais, né? Mas da parte respiratória não deixar esperar, né? Chegar num ponto de estar precisando de oxigenoterapia, né? De estar usando. Aí muitos falam, mas minha mãe usa oxigênio, não tem como eu levar aí. Você vem em casa? A gente até vai em casa, mas na clínica a gente tem tudo. Temos oxigênio. Temos a parte de ventilação mecânica não invasiva. A gente tem um assistente de tosse, paciente que tem dificuldade de tossir devido à fraqueza muscular, ele não consegue expectorar. Nós temos um aparelho que ajuda esse paciente a expectorar. Eu falo, né, eu e ela, a gente gosta muito de tecnologia. E eu acho que a tecnologia não substitui nossas mãos, mas ela soma, agrega, Sim, né? sim. E ajuda muito. Porque só com as mãos dá pra fazer muita coisa, mas não fica com excelência igual tendo a tecnologia do lado, né? É uma somatória, É uma né? somatória. E ela, às vezes, ela tem até que me brecar porque surge um negócio novo, eu já tô querendo ver, sabe? Ela nem pagamos o outro, estamos querendo já. E falando, já que comprar. tá tocando assunto aí do local de vocês, da Inspirate, o pessoal entender hoje são quantas pessoas trabalhando junto, como que é, o que a pessoa vai encontrar lá? Quem que pode falar? Ó, hoje nós somos em 7. 7 pessoas. 7. Vou falar 8, eu vou explicar por que 8. Bom, de fisioterapeuta sou eu, que cuido da parte respiratória e cardiovascular. Também faço a parte de idoso. A Lu, né, que já falou que faz a parte respiratória infantil e ela também faz o RTA. Depois ela te explica o que é o RTA, Sim. tá? E também trabalha com laser. Aí temos o Everton, que eu falo que é o meu braço direito, porque tá comigo desde o começo. Ele era recém-formado, já tá comigo. Tá aí há mais de 4 anos comigo. Ele é de Palmares, tem uma clínica lá também. O Everton também faz a parte respiratória, cardiovascular, faz tudo que eu faço e é um menino 10, excelente. Também já trabalhou na parte do hospital, trabalhou com a gente no Covid. Tem o Diego, que é o fisioterapeuta que cuida da parte de ortopedia, que é lá de Palmares também, tá? Ele tem uma clínica junto com o Everton lá. Esse vem 3 vezes por semana, é um menino espetacular. Para tudo que for lesão muscular, lesão da parte óssea, ele reabilita, muito bom. Aí temos a Milena, que é uma colega nossa do hospital, né, do Hospital São Domingos, que trabalha lá, e ela também ajuda a gente na clínica. Ela gosta muito de ortopedia também, mas ela também ajuda a gente na parte de idoso, a parte respiratória, ela também tá entrando e tá ajudando a gente. Aí nós temos, esses são os fisioterapeutas, tá? São 5. Aí temos o 6º membro, que é um educador físico, tá? Que é o Gustavo. É um, né, educador físico, um profissional aí. E ele fez uma pós-graduação na parte de gerontologia, então ele tem esse cuidado muito legal. Ele me ajuda muito. Ele tanto atende o paciente que é só da academia,
que aí já virou aluno, né? Como ele atende ainda, ele me ajuda em alguns pacientes específicos, onde eu trabalho a respiratória e passa a parte motora para ele. Tá? A gente tem uns horários que a gente trabalha junto, combinado, eu e ele. Então é um trabalho muito legal que a gente faz. Aí o 7º membro eu falo que é a Thaís, a Thaís é a nossa sócia. É uma das nossas sócias, né? A sociedade sou eu, a Lu e a Thaís. E a Thaís tá fazendo físio. E ela tá fazendo físio porque eu falei para ela assim, falei, Thaís, você nasceu para cuidar. Você tem o carinho, o desejo de cuidar. E ela ficou pensando nisso. O pai dela, na verdade, já tinha falado até antes de mim que ela podia fazer e tal. E quando surgiu esse interesse que veio comentar comigo, eu falei, não, ela tem que fazer porque ela nasceu pra cuidar, ela vai cuidar bem. E ela tá fazendo faculdade, tá no 2º ano, mas já tá indo lá estagiar, observar, né? Ela não tá atendendo, ela vai lá, observa, ela vai praticamente quase todo dia. Muito dedicada. E o 8º membro que eu falo, que é o Roberto. Porque o Roberto, ele que, pô, é administrador, né? Empresário, administrador, ele que abriu a nossa mente, ele sempre falava assim, eu acho que eu demorei pra acreditar no meu trabalho também. Não que eu demorei, eu tive a ideia e fiz acontecer, mas eu achava que tava bom, que eu não precisava crescer. E ele não se conformava com isso. Eu falo que ele me ajudou a sair da zona de conforto e crescer e fazer a Inspirate hoje ser o que é. E tô, assim, aceitando que ela vai crescer mais. Tá? Já tô aceitando isso. Então por isso que eu falo que nós hoje somos em 8. Espero que, sei lá, daqui a algum tempo a gente seja em 12, 15, sei lá, quem sabe, né? Quanto mais gente trabalhando, que bom, né? Qual que é a área que ele falou? Qual que é a sigla? RTA. RTR? Reequilíbrio tóraco-abdominal. Então é uma técnica bem específica, né? Trabalha com adultos e com idosos também. Com crianças e com adultos, mas ela, assim, tem um resultado fantástico em crianças. Os pneumos, pediatras adoram, sempre pedem, e é uma especialização que eu fiz, né, amor? Faz quanto tempo? Um ano e meio? 1 ano e meio, porque chegava o encaminhamento pedindo essa técnica. Então eu fiz, sou eu e mais um outro profissional que tem aqui em Catanduva, e ela tem resultados maravilhosos, né? Trabalho com a musculatura, muito bom. Deixa eu fazer um adendo sobre o RTA, que eu acho assim, uma coisa legal da Lu, que ela não se limita só ao RTA, tá? Então, quando a criança vai, ela mesmo que vai com pedido de RTA, ela vai oferecer para essa criança o que tem de melhor, porque às vezes essa criança, além do RTA, tá precisando de ventilação não invasiva. O famoso BIPAP que a gente fala. Então, ela vai fazer. Ou tá precisando, sei lá, de uma terapia, de um outro tipo de terapia. O laser, enfim. Ela vai fazer, tá? Então, ela não tem, porque às vezes tem gente que faz uma técnica e acha que só aquela técnica funciona e ponto, acabou. Não. Isso não. Então, isso é legal dela. Eu também, eu gosto muito de terapia combinada, né? E o mais importante de tudo é que as terapias que a gente usa têm evidência, tá? Algumas mais, outras menos, mas não tem nenhuma que você fale assim, olha, não tem nada, não tem estudo que isso funciona, não. Até porque, por exemplo, tinha uma outra coisa que se usou muito no passado, na fisioterapia, que não se usa mais, que é a tapotagem. Não deveria se usar, infelizmente muita gente usa. Mas já tem comprovação que a tapotagem não funciona. Então por que eu vou usar isso? A gente não usa. Hoje tem recursos que substituíram a tapotagem e funcionam muito. Entendeu? Porque é aquilo que a gente fala. A saúde, ela é um pêndulo, né? Hoje tal coisa pode, amanhã tal coisa não pode. Né? Quantas vezes a gente já escutou falar que café faz bem, de repente faz mal, depois de repente faz bem de novo. Que nem ovo. Ovo é fantástico. Falamos junto, ovo, porque você escutou muito, eu também. Senhora. Então, a saúde no geral, não só a medicina, a saúde no geral é isso. Hoje pode ser que a técnica que a gente, alguma das técnicas que a gente tá usando, amanhã ou depois sai alguma coisa que não é legal. O que a gente tem que fazer? Parar de usar. E buscar o quê? Usar a que tá sendo indicada. Porque a partir do momento que você faz dentro do que tem evidência e do que tá sendo dito para ser usado, você tá correto. Você não tá agindo antiético, você não tá agindo só pra ganhar dinheiro. Porque eu falo assim, eu brinco com ela, né? O dinheiro todo mundo quer, óbvio, mas tem que ser uma consequência de um bom trabalho. Meu pai falava isso, meu falecido pai, eu sempre fui educado assim. A gente você não perde emprego. Lógico, a gente tem que procurar
a excelência. É muito difícil atingir a excelência, mas tem que procurar, né? E o dinheiro vem, tá? É consequência de um trabalho. Consequência, se vai vir muito ou pouco, aí é outra história, Sim. tá? Mas tem que ser feito. E é isso. Então, eu quis fazer esse adendo dela porque a gente conheceu algumas colegas que acham que RTA é só RTA e mais nada presta. Mais nada serve. Aquelas pessoas que, né, assim, uma vez eu fiz o exame, tinha que usar aquele CPAP, né? Aquela apneia. A apneia do sono. Eu não quis. Aí eu acabei trabalhando, optando em me alimentar melhor, fazer ginástica, começar a perder a barriga, que eu tava a barriga do Papai Noel, né? Aí, que é impressionante. Todo mundo vai ter uma apneia com a barriga do Papai Noel. Sim. A maneira de dormir, postura, enfim. Sim. Vocês também trabalham com essa parte da apneia? E as pessoas que têm apneia, você acredita que elas conseguem deixar de ter ou não? Ó, a gente trabalha com... Não é o meu O forte. tá? Eu comecei fazendo para alguns colegas médicos, né? Hoje eu faço aqui pro Instituto Macchione, tá? Faço esse trabalho de apneia. O que eu faço é assim, o Dr. Pedro ou o Dr. Marcelo faz o diagnóstico, tá? De apneia do sono através da polissonografia, tá? Que é o que vai dizer se você tem ou não, né? E fez o diagnóstico, aí vê se é leve, moderada ou, né, já está num grau avançado para poder estar indicando o CPAP ou não, tá? Existem relatos aí de casos de pessoas que conseguiram perder peso, conseguiram mudar a alimentação, tal, que deixaram de ter apneia. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu, Thiago, não conheci ninguém que deixou de ter, tá? Mas eu também, como eu disse, não é o meu... não é a área que eu mais domino, tá? Não é, eu faço, sei fazer, faço bem, mas não é o que eu mais faço. Tá então bom. eu também não tive muito paciente para poder ter uma experiência maior, tá? Então, mas o CPAP, eu sempre falo assim, o CPAP, ele é legal. É que a pessoa assusta a hora que... Tem um motor. tá, mas hoje, cara, primeiro que ele tá acessível, não é mais uma coisa absurdamente cara. Antes era muito caro. Sim. Segundo, E uma máquina gigantesca do lado. Segundo, diminuiu a máquina. Meu Deus. Ela praticamente não faz barulho. É bivolt, né? Não tem problema com tomada. Todos hoje vêm com umidificador, ou seja, aquece aquela água para não ressecar muito, né? A vias aéreas. Antigamente tinha CPAP que vinha sem umidificador, que é terrível. Então, hoje o CPAP, eu até brinco, tem paciente que quando começa a usar CPAP, na hora de viajar, antes de fazer a mala dele, ele separa o CPAP. Ele não vive mais sem. E ele nem quer viver mais sem. Ele acostuma tanto, por quê? Porque ele volta a dormir. Ele dorme bem. Ele começa a ficar menos estressado, menos nervoso, melhora toda a alteração sistêmica que ele pode ter devido a sono, porque o sono, a pessoa que não tem um sono adequado, né, um sono correto, ele vai ter uma repercussão geral, tá? Imagina você já deve ter passado alguma noite que você não dormiu por algum problema, ou de ansiedade, ou de preocupação, porque no outro dia você tem que trabalhar uma carga horária pesada. Você rende igual? Nossa, parece que você cansou. Agora imagina o cara, às vezes tem um cara que chega lá comigo que tá há 3 anos assim, dormindo mal, porque tinha resistência de usar o CPAP, né? E hoje o legal dos CPAPs, que eles são tudo automático. O que isso quer dizer? Eles dão, vamos falar de um jeito fácil para todo mundo que tá assistindo entender, ele permite que se o paciente precisar de um pouquinho mais de pressão, ele tenha, o BiPAP te gera isso automaticamente. Não é uma pressão fixa, definida, como no passado. Então era mais difícil de usar. Porque às vezes tem noite que você, sei lá, você usa CPAP. Aí você saiu, foi para um churrasco, comeu pra caramba, tomou umas a mais. Talvez naquela noite você vai precisar de uma outra regulagem do aparelho. E ele te dá a gente chama de delta, né? Ele te dá uma liberdade maior dentro do aparelho para que se você precisar buscar, ele vai te fornecer. Então, hoje, ele sendo automático também facilitou o uso. É impressionante. Eu confesso que eu tenho um preconceito. Não, mas é normal. Até usar. A gente faz um negócio bacana aqui no Instituto. O que é que a gente faz? Que é o legal. A gente não vende, tá? Não somos vendedores. E eu nem quero, porque nem tenho tempo para isso. Não é tua área. O que a gente faz eu chamo de assessoria. Por exemplo, você vai lá, eu deixo você ficar 2 semanas com o meu aparelho.
adaptando. E nessas 2 semanas, a gente se fala praticamente todo dia. Eu vou acompanhando através de um aplicativo. Ó, deu certo. Às vezes acontece do cara não querer me devolver o aparelho antes dele comprar. Ô, me aluga aí mais uma semana. Por quê? Porque o cara dormiu. Ah, tem casos de pessoas que não se adaptam? Até tem. Eu tenho um só desses pacientes que eu já atendi nesses 5 anos. Realmente melhora o humor, melhora tudo. Melhora. Faz uns 5, 6 anos que eu mexo com o CPAP. Né? Não faz muito tempo. Com o TI faz 15. Sim. O CPAP faz uns 5, 6. Eu tive um só. Ah, não se adaptou, tinha fobia, não teve jeito. Os outros todos se adaptaram. É muito bom, é muito legal. Sabe? A pessoa fica bem. Porque, às vezes, imagina, o cara que é motorista, que vai dirigir por horas, ter apneia do sono. Imagina ele dirigir com sono. Porque ele não dormiu bem uma noite. Pode dormir do nada, né? Então, e hoje o CPAP é moderno, você leva pra qualquer lugar. Existem uns portáteis. Eu ainda não cheguei a trabalhar com nenhum. Mas que é próprio para quem viaja muito de avião. Menorzinho, menor do que o outro ainda. Assim, hoje tem muito recurso. A pessoa dorme sem roncar. Sem roncar. É isso, né? A pessoa tem aquele ronco forte. Isso. Sim. Esse daí já é o começo, a recomeçação, já tá na apneia. Isso, já tá. É. E aqui em Catanduva tem muito profissional capacitado médico para mexer com isso, sabe? Não vou citar o nome de todos, Sim. porque ficaria alguém de fora, né? Mas além da onde eu presto assessoria, tem outros muito bons que fazem um serviço muito bacana, muito correto. Então, e hoje é fácil de tratar, não é difícil. Normalmente quem faz a parte de CPAP é pneumo ou otorrino, né? Qual que é a área que você mais gosta? Você Você sei que é difícil falar dos filhos, né? São vários, mas qual que você mais gosta? Você falava assim, minha formação é UTI. Tá? Então, eu vim da UTI. Eu vim da UTI. Tanto é que vai fazer 15 anos que eu estou em UTI. Tá? Há 2 anos atrás eu prestei uma prova de título, porque na físio não é muito comum prova de título, igual é na medicina. Começou não faz muitos anos que começou. E espero que cada vez seja mais exigido para poder realmente separar quem é especialista ou não, né? E eu prestei uma prova de título de UTI. Não muda em nada eu ter ou não ter, tá? Não é uma exigência. Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, eu sei que tem alguns estados que já estão exigindo, tá? Eu acho que só para coordenador que eles estão exigindo. Aqui no estado de São Paulo. Eu prestei e consegui. Acredito, eu não sei se eu sou um único de Catanduva, mas acredito que eu tenha sido o primeiro. Não sei, tá? Por que eu quis dizer isso? Não é que eu falo assim, porque é uma área que eu gosto muito, UTI. Então a minha paixão é a UTI. Não adianta. É UTI ou você reabilitar aquela pessoa que às vezes não teria um futuro? É isso aí. É começar ali. Porém, a clínica é uma extensão do hospital. Por quê? Porque muitos, vamos dizer que 50% dos nossos pacientes são pós-hospitalar. Que a hora que passa apertado que procura a gente, a maioria, assim, né? Sim. A maioria das pessoas, infelizmente, não faz a prevenção, né? Procura a hora que, né, tá mal. Então ela é uma extensão. Eu amo a parte de clínica, a parte ambulatorial, reabilitação cardíaca, reabilitação respiratória, eu gosto. Mas a minha raiz a minha origem é terapia intensiva. E você? Que se eu falar pra você qual que é a área assim que você mais gosta, assim, que você se adapta, você fala, meu Deus, eu não sabia que eu gosto tanto disso. A minha é a respiratória infantil, né? A princípio foi onde tudo começou. E como ele mesmo falou, a gente fez a residência no hospital de base. E a minha escolha era na parte infantil ali, né? A parte de UTI, sempre foi. Mas aí nós acabamos passando numa classificação um pouco melhor e precisava fazer esse rodízio, que também foi positivo. E também passei pela parte motora, que me deu muita visão, que era uma coisa que eu não queria antes. E agora, assim, também tenho paixão por isso, mas assim, o que eu amo mesmo... E neuromotora, né? A motora e neuromotora. Mas o que eu amo mesmo é a parte respiratória, infantil. E mexer com criança deve ser, assim, literalmente emocionante, né? Tá doendo, tia, né? Tá me apertando. É a tia de todo mundo. A tia Lu. Tia, né? É a tia Lu. O quê? É a tia Lu, né? Tem uma placa lá, tia Lu. Tia Lu, Então você tem que se envolver, você se envolve com o paciente mesmo, chora, se emociona. Sim, com os familiares. Inclusive eu tenho um caso de fora
que é uma paciente que se tornou assim, nós somos amigos, né, eu falo. E ela me procurou de Borborema, ficou num estado muito grave, né, e precisou fazer uma cirurgia, correu risco de vida. Acho que hoje, se eu não me engano, ela tem 6 ou 7 aninhos. Então, na época, a mãe chegou desesperada, a mãe e o pai, né? Os médicos falaram que não, ela ia perder aquele pedaço que tinha feito a cirurgia, que não ia ter mais função, que daqui pra frente tinha que ser aquilo lá mesmo. Ah, faz a fisioterapia, mas não sei se vai melhorar. E aí eu falo que Deus tem um propósito pra tudo, né? E eles me procuraram. E você aceita esse caso? Sim, pode, vamos começar. Nós fizemos um intensivão. E aí eu tenho até dificuldade de dar alta, né? Porque eles não aceitam a alta. Então, assim, tem muita confiança, sabe? Reabilitei ela não perdeu. Todo sábado ela vem. Aí esses dias até a mãe falou, ai, Lu, eu acho que eu vou dar uma espaçada, porque tá tudo bem. Falei, não, ok, vai fazendo a natação, né? E aí passou uns dias, então acho que nós vamos sim, sabe? Então, assim, é um caso de muita confiança, de muito amor, assim, a gente acaba, ainda o Thiago brinca e fala, você tem os seus preferidos, né? A gente acaba se envolvendo, sim. Não tem jeito. Não tem jeito. E a gente faz, eu falo que a Inspirate se torna um ambiente muito gostoso, né? A gente faz festa junina. Fizemos ano passado com tudo. E vai todo mundo, cara. Vai criança, vai idoso, vai paciente. Vai gente cadeirante, vai gente com oxigênio, lembra? A gente tinha, essa última tinha uma com oxigênio, e é isso. Por quê? Porque é pra todo mundo. Sim. Eu falo sempre pro paciente, quando ele vai até a clínica, às vezes ele pergunta assim, eu tô muito ruim? Fala, não, você tá médio, porque se você tivesse muito ruim, eu estaria indo até você na sua casa. Se você tá vindo até aqui na clínica, é porque você tá médio. Você não tá ruim. E você pegou aquela época do Covid, né, cara? Sim. Aquela época foi pesada, mexia muito com a parte respiratória. E ali que você pegou, você cuidou do Roberto, foi naquela época também? Foi ali. Na época da campanha dele junto? Nossa, nem me fala. Foi tudo junto isso? Tudo porque junto. Como é que você segura aquele rapaz? Sabe? Ele difícil, não para, né? Ele lá dá UTI fazendo vídeo de campanha. Deixa doido. Deve ter deixado todo mundo louco. De oxigênio. Deixa doido todo dia. Vamos fofocar sobre ele aqui. Isso aqui eu vou mandar pra ele. Conta um pouquinho essa história dele, porque eu lembro. Você faz esse corte, manda esse aí especial pra ele. Bom, eu fiquei 26 meses na unidade de Covid. Ela ficou um pouco menos porque nesse meio tempo ela engravidou, né? A gente teve a nossa Alicinha, Covid. Aí ela teve que se afastar. Precisei afastar. Tudo pânico. Mas enfim, o Roberto ela chegou a cuidar. O Roberto é um cara fora da curva, né? Se ele entrar num estudo, e nesse estudo ele é desclassificado porque ele não vai se enquadrar no que tem que se enquadrar, então ele vai ser aquele que é descartado do estudo. É isso. Ele teve o Covid, ficou ruim, foi entubado, ventilação mecânica, enfim. Antes de entubar, a maioria dos pacientes tem medo, né? Tem normal, né? Sim. Ele falava assim, manda bala, tem que fazer, desse jeito. Terrível. Terrível. Bom, saiu, ficou bem. Aí, tava em meio de campanha. A gente atendia ele 2 vezes por dia, todos os dias na casa dele. Chegava lá, por quê? Porque ele precisava ficar bom pra campanha. A hora que ele começou a ficar bom, ele infartou. Eu lembro. Aí fez todo o procedimento lá na cardiologia do São Domingos, que é excelente, diga-se de passagem. Aí já voltou no outro dia a campanha. E a gente entendeu. Quantas vezes a gente chegou lá, ele estava gravando e no horário que era da físio. Mas ele tem uma esposa que não deixava ele quieto. A hora que a gente chegava, ela botava todo mundo pra correr que tava gravando, que tava fazendo a campanha, pra ele fazer a físio. Foi assim. Quando ele melhorou, ele foi comigo pra primeira clínica. Na verdade, só agora que eu lembrei, quando eu comecei a atender ele, a gente não tinha Inspirate ainda. Eu estava no projeto, um sonho de ter Inspirate. E ele falou, não, tem que montar, vai dar certo e tal. Uma outra colega também, uma outra paciente que eu atendi há muito tempo, a Cidinha Foster, ela também foi assim,
foi muito importante pra eu ter coragem de montar, porque eu tava com medo de montar. Não tinha muito recurso, tinha pouco. E o medo era por causa do recurso. É por causa do recurso. Confiar, você confiava no trabalho dele. Eu sempre quis ter, mas eu nunca tinha tido um momento exato. Sim. O Covid deu esse momento, né? A gente é muito paciente domiciliar. Muito. E no domicílio tinha limitação, né? Eles melhoravam, tinham que ir para É. uma academia, por exemplo. E na academia não era o que eles precisavam. Claro que eles precisavam. Então, eles precisavam de uma clínica mesmo que fosse especialista. Especialista, Quer nisso. dizer que na Covid acabou dando um up. pra Foi, você. pra gente foi. Sim. Aí minha mãe me ajudou financeiramente, a gente montou. Montamos com pouca coisa, mas já era melhor do que o atendimento domiciliar. E começamos. E o Roberto começou com a gente, a Cidinha, e foi. Foi acontecendo, foi acontecendo. Hoje eu tenho uns 6, 7 pacientes que tá com a gente antes de eu ter montado a Inspirate. Maravilha. Né? Cidinha, Climene, Cassiari. Não vou lembrar o nome de todos, mas estão com a gente desde... O Roberto continua fazendo. Continua. E tá lá com a gente. E foi surgindo as coisas, até chegar na academia. Mas ele deu trabalho. Ele fala que eu dou trabalho pra ele, mas ele dá trabalho. Dá. E ele não me obedece. Eu acabei entrando na política dele também. Foi? Nossa senhora, ele me procurou tudo na política, Ó, eu não quero me meter Mas se ele, nisso, quero me meter mas se ele nisso. falou pra você entrar, é porque ele viu que você valia a pena. Ele sempre falava É assim, ele Na última eu saí, mas eu falei pra ele. Saí Ele- de uma maneira meio diferente, mas Ó, foi por ele também. ele só ajuda, assim, coisa quando ele vê que realmente tem potencial, sabe? E eu falo que ele não me respeita. Ele vai lá, quer pegar mais peso do que eu quero que ele pega. Aí, ainda bem que a esposa dele vai lá e vê que ele não me obedece, né? Eu falo, ó, se machucar, ó, foi culpa dele. Terrível. Mas ele é isso, Ele né? Tá isso- Mas é um cara Mas ele tem pensamento assim, acima da média. criatividade, né? Acima da média. você fala uma coisa, ele já quer criar Não, uma é. coisa. E... Eu falo assim que eu não sou filho dele, né? Eu tenho meu pai que já é falecido e tenho minha mãe, mas eu falo que é como se tivesse um pouquinho, sabe, de família mesmo, porque, cara, eu me preocupo com ele como eu me preocupo com a Lu, como eu me preocupo com a minha mãe, sabe? É um cara, assim, que hoje faz parte realmente da minha vida. E é bonito falar assim, que nessa parte tua aí, dessa correria da tua vida, as pessoas entenderem que não é fácil pra ninguém. Não, E daí você tem a humildade de falar que foi difícil, você tinha medo de montar. Sim. E como é bom as pessoas entenderem quantos têm medo e acabam desistindo de sonhos. eu esqueci só de falar que eu quebrei uma vez, né? Sim. Em Nossa dois- primeira clínica. Em 2012, quando a gente... Pô, também, vestígio, foi 13, né, que a gente montou, né? Ah, 13. 2012 a gente veio pra cá. 2013 eu quis montar uma clínica, mas uma clínica de tudo. Eu queria ter uma clínica, Sem o foco, então. sem o foco. Geral. Mas, cara, eu não tinha especialidade, eu não tinha cliente, eu era de fora, ninguém me conhecia. Eu durei 6 meses. É aquela ansiedade, né? sim. mostrar. Novo, cheio de sonho. Bom, fiquei frustrado. Falei pra ela, mas ainda vou ter. Sempre tive isso na cabeça. Um dia eu vou ter, um dia eu vou ter. Só que eu não sabia como montar. E com a chegada do Covid, aí eu já tava especialista, já tava bem formado, já era conhecido da falinha ambiente hospitalar. Então eu falei, agora é a hora. Só que aí veio o medo. Aí essa aqui, ela Já tinha quebrado a é primeira assim, vez. eu tenho as ideias, mas quem tem a coragem é ela. Tipo, eu tenho vontade e ela que me empurra. Aí ela falou, não, vamos montar. Ela é razão, É. então. Ela eu sou emocionada, razão. Ela falou, se quebrar, a gente vende o carro. Eu falei, é verdade, da outra vez não tinha carro, né? Tá um pouquinho melhor. Mas tem Uber. Eu falei, não, da outra vez eu não tinha o carro pra vender. Sim. Né? Agora eu tenho. Eu falei, então vamos lá. E tá calma. E graças a Deus, em 7 meses a gente tinha pago tudo que a gente tinha gasto e as coisas foram E quando acontecendo. é bom e sabe o que faz, um indica o outro e vai indo. É isso aí mesmo. E a gente não deixa. É difícil o mês que a gente não compra alguma coisinha, nem se for um elástico. Né? A gente tá sempre Então, reinvestindo. Porque faz parte. É um filho, virou um filho pra vocês ali. Sim. Vocês olham aquilo lá, você já chega sorrindo. Nós O ano respiramos passado, aquilo lá. eu tava conversando com ela. O ano passado a gente deixou de fazer coisas na nossa casa que tá precisando, né? Sim. Pôr tudo na clínica. Que é um prazer, né? É, Ver o prazer. crescer, né? Tipo assim, até porque depois a gente colhe, né? É uma forma de. A gente tá plantando ainda, somos novos, a gente vai fazer 5 anos. A gente não tá consolidado. Vocês estão 5 anos. Vamos fazer. A clínica vai fazer 5 anos em novembro. Mas queira ou não queira, já ter os clientes, um indica o outro. Não, já tem. Assim, tanto é que eu precisei de mais físico. Por isso que a gente hoje tá em Estou em 7. 6 físicos Seis. e um personal.
Então já Muito tá melhor. contestar, já aconteceu, agora é só evoluir mais, Só né? evoluir. Se Deus quiser. Entendeu? É isso. E. Não, o que eu vou falar? É um sonho que se tornou realidade, mas com muito suor. Às vezes alguém vê a estrutura que a gente tem hoje, né? Como que a gente tá, mas não sabe o quanto já foi difícil, né? Isso é a lei Enfim, da vida, filho. é, As pessoas às vezes só vê o carro que você anda, aquelas Lógico. brincadeiras, mas ninguém sabe o sofrimento Poxa, por trás de É, tudo. tanto que, né? São todos, viu? todos. A gente fala com vocês aqui, eu tenho tenho um projeto também fora da cidade, que são grandes empresários, donos de Faber-Castell, tudo. Quando a gente conversa com esse pessoal de lá, são todos iguais a gente. Lógico. Perderam Nossa, cara. tudo. Teve um até engraçado, Ah, e aí- uma grande hidrelétrica, ele falou assim, que se eu pudesse, eu não faria mais nada que eu fiz, que eu sofri demais para chegar onde eu cheguei. Mas, Não é mas isso, brincadeira, mas não. na verdade é que você perde a saúde, Perde. né? Eu sou um. Eu desenvolvi diabetes nesse meio tempo. Ansiedade, nervosismo, tudo. Tudo, comer errado. Acho que eu já ia ter um dia, né? Minha Sim, família você inteira tem, acelerou. mas eu acelerei. Eu ganhei uma assim, gastrite. não é fácil. Não. Não é fácil. É só quem vive o Só dia a quem dia, vive. né? Sim. E aí, o principal, quando você tá crescendo, quem tá em tua volta, se não for parceiro mesmo, ele enxerga como, nossa, agora ele tá ganhando em cima de mim. É, Mas não vê que por trás Isso. você tem que pagar tanta coisa. E nós estamos vivendo num Brasil que realmente você tem que pagar tudo para ver o que sobra. Sim. é E, difícil e mesmo. graças a Deus a gente tá com uma equipe, eles são muito bacanas, sabe? Muito parceiro. E eu passo pra eles tudo, cara. Porque não é brincadeira. Montar equipe é muito Né? difícil, cara. Sim. Você chegar, já ter Poxa 6, vida. 7, É, vocês já estão com uma vitória. Não é fácil. com Ter certeza. equipe não é fácil, mas é gratificante, porque você também vê, eles são mais novos, né? Eu sou o tio ali, né? Eu tive até que melhorar minha roupa, porque eu tava ficando muito velho. Eu tava usando umas roupas mais de velho. Eu falei, gente de Deus, cara, eu vou. Você tá com quantos anos, Thiago? Eu fiz 40. Ué, eu tô com 44. Não, tô com então, mas 45. os meninos lá é 28. Literalmente nós estamos 26. tio mesmo, filho. Tá, e os caras, sabe, eu parecia que eu era o. Nossa, eu era o mais mal vestido ali. Falei, vou ter que começar a dar uma melhorada, viu? Tá pegando mal pra mim. Qual que é o sonho? Você fala em sonhos aí futuro. O que você tem de sonhos futuro? Em relação à Sonho. clínica, a estudos, as coisas. Nós temos metas, né? Assim, eu acho que o sonho já está acontecendo, que é a nossa clínica. Hoje eu tô 100% na clínica, né? Antigamente eu fazia a parte hospitalar, agora eu já tô mais na nossa clínica. Então isso para mim já é um sonho. Tá acontecendo, tá ali no nosso negócio, tocando, né? Respirando aquilo lá mesmo. E eu tenho metas, assim, sabe? De me especializar um pouquinho mais, de repente ser uma osteopata, pediátrica, que aqui em Catanduva não tem, quem sabe, né? Aproveitar com você também, já vou deixar essa deixa. Além do sonho de ter casado com a Lu, quais os sonhos mais profissionais você teria para passar pra gente? Eu tenho 2. O primeiro é transformar realmente a Inspirate num centro de referência, não só em Catanduva. Apesar da gente ter bastante já cliente de fora, mas assim, quero não é crescer de tamanho, mas dividi-la melhor. E eu vou chegar lá, tá? Quero estar mais separadinho, mais estruturado. Apesar de a gente ter muita estrutura, mas ainda não tá do jeito que eu quero e isso vai um tempinho e eu vou chegar lá. E você tá sofrendo ainda já com isso? Pô, lógico. Meu Deus do Todo céu, dia segura o homem. Tem que fazer terapia, né? Pois é. Minha esposa é psicóloga. É. Você caminha... Verdade. Depois dá o cartão. E o outro sonho é... Ali na Inspirate é uma clínica particular. Eu faço... eu faço de tudo pro paciente conseguir fazer com a gente. Ela sabe. Parcelo, faço o que for preciso. Eu não tive um paciente que chegou lá na porta e voltou e foi embora sem atendimento por causa de financeiro. A gente dá um jeito, tá? Mas é pouco, né? A maioria que vai lá, né, consegue estar Quem já sabe o que tem que fazer. Eu gostaria mesmo de conseguir ter uma oportunidade um dia, por isso que eu queria tanto que o Roberto ganhasse, né? De conseguir levar o que a gente faz para a parte pública, para as pessoas que não têm condições, entendeu? Ter realmente um serviço de reabilitação cardiopulmonar, cardiovascular, respiratório, né, no geral, adulto e infantil de excelência, sabe? Ter tudo que a gente tem ali. Isso eu gostaria, isso é um sonho. Não depende só de mim,
né? E a gente tem que fazer, sei lá, parceria. É pública, privada, é tudo, é uma mistura toda. Não é. Entendeu? São sonhos que às vezes você tem que, às vezes, colocar no papel, mas se acalmar. Isso. Na hora que você entra no mundo público, você vê, meu Deus do céu. O Roberto fala, é complicado. Mas assim, eu acho que é possível. Talvez, Sim, não talvez, desisto, não, não talvez desisto. não seja o momento meu ainda, porque eu ainda preciso me dedicar mais à nossa, a Inspirarte, Sim, né? O sim. meu ganha-pão. Mas, quem sabe um dia. E eu falo assim, eu penso nisso e falo, se for pra ser bom, se for pra acontecer, se eu realmente puder contribuir, vai acontecer. Você lembra da nossa época, tinha aqueles orelhão, né, cara? 50 Oh, segundos, você colocava a fichinha, plum. Depois que virou o cartão. Você com essa idade de 40 anos aí, já com a tua diabetes, já com a tua aceleração, ansiedades, quer dizer, dia a dia. Cadeira. Você ligou, tocou o telefone, e você lá com 8, 9 anos, 10 anos de idade, uma criança ainda começando a sonhar. O que você falaria para aquela criança? Vai dar tudo certo, vai com calma. Não se preocupe tanto. Entendeu? Porque a gente colhe o que planta. Eu sempre falei, né, de que a gente colhe o que planta, mas acho que eu nunca acreditei. E eu colho todo dia. Entendeu? Eu falo que hoje tudo que eu tenho foi de muito esforço. Então por isso que eu colhi, né? E eu me cobrei já muito, né? Eu melhorei, né? Eu me cobrava muito, eu sempre eu sempre falava assim, e se, isso é terrível. É horrível. É, horrível. Eu te entendo melhorei. perfeitamente. Então eu falaria pra essa criança assim, ó, vai dar tudo certo. Só faça o seu melhor. E você percebe que Deus é tão bom com a gente, Sim. que nem a gente trabalha o tempo inteiro aqui, nós não enxergamos isso. Eu tava falando ontem pra minha esposa até. Falei, gente, aqui a gente quer sempre mais. Sim. Mas se a gente pôr o pé no chão e falar, Deus nunca deixa a gente com menos. Não. É sempre necessário pra gente evoluir. Com certeza. Então, ó, seu cliente lá parou, e agora? Vai chegar outro. Chega outro. Vai parar aqui, vai vir outro. Sim. E vem outro. É que nós só fica enxergando a perca. Só Sim. E isso é normal da ansiedade. Eu também sofro muito com isso daí que você está falando. É. Só que eu aprendi a reconhecer que eu tenho capacidades, eu tenho talentos. E eu não sei como você, mas quer dizer, eu me martelava muito. Eu não precisaria ter um inimigo maior do que eu. Me criticar o tempo inteiro. Eu tive que parar de me criticar. E você tem uma esposa psicóloga. Sim. Entendeu? Mas eu evito de falar essas coisas pra ela. Mas eu me gritava o tempo inteiro. Podia melhorar. Podia fazer aquilo melhor. Começa a se sabotar. Gente, procrastinação, sabotagem. É isso não é só nós, é o mundo. O mundo hoje é acelerado. Sim. Se a gente não ter pessoas do nosso lado que controla, fala, calma, enxerga, você tá indo bem. Sim. A maioria depois acaba ficando louca. Sim. Fica mesmo. Eu brinquei da terapia, mas foi verdade, me ajudou muito. Ela fez eu enxergar, porque realmente ela usa essa palavra, ela se sabota, tem hora. Sabotagem. Né, tinha hora que eu não me permitia. A gente conquistou alguma coisa. Às vezes eu achava que eu não era merecedor. Olha que coisa. Sim, sim. É uma cobrança. É uma cobrança e, enfim. Eu sempre falava isso também. Não tinha um inimigo pior do que eu. Sim. Não tinha. Sim. Não precisaria de criticar ninguém. Precisaria criticar. Eu também mesmo me criticava. É isso mesmo. Eu aprendi isso e... Não aceitar que a gente pode errar também. É bom a gente falar sobre isso, porque nós também não somos só os únicos. Não. Pode ter certeza que 90% da população é assim. Sim. Ou mais. Ou mais, é. Ou mais. Sim. É que aquelas que não falam. Quando a gente começa a falar, a gente já descobriu a nossa doença. Aí começa a cura. Eu falo que é a nossa cura, do estilo que... A gente tem que aceitar que nós somos assim. Sim. E aí como curar? A partir do momento que aceitou, já começa. Sim. Porque o difícil é a aceitação, né? É uma guerra. Com certeza. E você? Você ligou, tocou o telefone lá, é você, uma criança de 8, 9, 10 anos, seja a idade que for, uma criança, com sonhos, né? Agora você tem realizações a cumprir. Antigamente era sonhos a fazer. Sim. O que você falaria pra ela? Acho que também. Vai com calma que vai dar tudo certo. E você é mais tranquila nessa parte? Eu sou mais Você tranquila. consegue trazer ele um pouquinho pra tua calmaria ou não? Aí ele foi com um pouquinho, ele foge. Aí você volta, ele foge. Nós somos, acho que, um equilíbrio, né? Assim, tem horas que eu fico um pouco mais emotiva, que eu sou mais, assim, né? Só um pouco emoção, né? Você lida com criança o tempo inteiro. Eu sou mais calmo pra lidar com problema do que ela. Porém, ela é mais calma no sentido, assim, ela é menos ansiosa das coisas. Sim, eu sou muito mais. Imediatista. Eu sou imediatista. Vamos construir o prédio, não tá pronto ainda, mas começa Sim, Ela é bem tranquila.
Sim. Ele começa, aí se não der certo isso, né? Eu falo, calma, a gente pode ir pra qualquer outro lugar, fazer o que a gente faz, né? Então, calma. Minha esposa fala, vou vender tudo e vamos pegar um home, vamos sair pro mundo. Eu falo pra ela, chega, eu vendo tudo, não quero mais nada. Não, mas a gente precisa aprender a viver mais. Com certeza. Daqui a pouco nós vamos partir. Pois é. E é sobre isso a nossa vida. Quer dizer, isso. o quantas pessoas você vai salvar, quantas pessoas você está salvando, quantas crianças. A diferença que você faz na vida das outras pessoas. É isso. Só que nós precisamos entender também que nós precisamos viver. Sim. É muito legal quando algum paciente manda uma mensagem pra gente ou manda uma carta, de que nem de final de ano a gente recebeu uns presentes que vinha uma cartinha, que você vê o quanto você ajudou aquela... Porque às vezes você não entende o quanto você ajudou aquela pessoa. Não só físico. Falo... Aí eu paro pra pensar e falo assim, é isso que vale a pena. É isso que vale a pena. É porque nós somos ligados nesse mundo sobre o dinheiro, o poder, o que você tem de carro, onde você mora, o status, né? E eu sempre digo isso, se todo mundo realmente fosse feliz quando fosse famoso, o Elvis estava vivo tantos artistas famosos, tinha dinheiro, poder, fama, tudo. Sim. Se você não tiver esse dom da vida de viver, que é ridículo falar isso, mas 90% do ser humano não vive. Ou ele vive de aparência numa rede social, sim, mas né? Ou vive sofrendo. A gente não vê a tristeza na rede social, né? A gente só vê o maravilhoso. Que eu vi um rapaz comentando num podcast, nem sei, aparece pra gente ali no Facebook, né? Os cortes lá. E ele falou assim, o pessoal fala muito assim, Jesus morreu para nos salvar, né? Ele falava, não, parem com isso, Jesus viveu para nos salvar. Então isso cai com o que você tá falando, a gente tem que viver. Viver, cara. Deixar, não adianta nada, às vezes você tem um monte de coisa, ganha 1 milhão de dinheiro e tá refém daquilo. Você só vai morar numa cama, você vai dormir numa cama, só andar com um carro, você vai ficar no lugar. Você tem que viver, você tem que fazer as coisas, mas pra viver. É que nós estamos, e essa rede social, ela destrói um pouco. Destrói. Né? Porque você olha lá a pessoa andando com uma Ferrari, todo mundo feliz, ela liga a câmera, pronto. Parece que o mundo é perfeito de todo mundo, né? É complicado. E eu falo sobre isso, não é? Se você tá feliz, eu acho que a verdadeira felicidade é você tá feliz com pouco. Exato. Você tá feliz com pouco, você tem o necessário. É por isso que você vê que às vezes aquela família mais simples é tudo unida. Sim. É aquela união, um ajudando o outro. Paciente, Puxa vida, eu sinto até inveja, uma inveja branca. Sim. Gente fala, olha, que coisa, cara. E ele, não quero, não, tá bom, nossa vida tá boa assim. E a gente quer mais o tempo inteiro. É sobre isso a vida, né? Sobre isso. Com certeza. Curando pessoas e curando a si próprio, então, Thiago. Com certeza. Eu falo que ajudar eles é minha terapia também, porque eu aprendo tanto. E como eu atendo muito idoso, cara, você aprende muito com eles. Muito bom. Porque eles já passaram um monte de coisa, né? Então eles já te dão a dica pra você não passar também. E a gente porque nós somos criados dessa maneira, tudo mais velhos. A juventude, eles olham os velhos hoje, os idosos, como descartáveis, literalmente. Não, eles não entendem nada, são careta. Mas eles são é um livro mesmo, foi o que você acabou de falar. São livros que não existem mais. Eu pegava pra minha avó pra tomar café com ela e perguntava tanta coisa que jamais eu escutaria de ninguém. É isso. Ó, eu agradeço muito, cara, a presença de vocês dois aqui. Foi muito bacana, bacana mesmo. A gente que agradece. Eu tava um pouquinho nervoso no começo. Não, show. Então, dessa vez eu não senti teu nervosismo. Foi bem. Olha, se tivesse nervoso. Né? Calmo, tranquilo. Gostei, bacana. Agradeço o convite aí. Que bom, cara. Agora a gente tem que combinar um almoço na casa do Roberto. Sim. Que ele cozinha bem, viu? Ele, né? Cozinha. Maravilha. Ele dá o almoço, dá aqueles vinhos caros que ele tem. E me fala um pouquinho, para finalizar, o endereço do local, o que as pessoas podem encontrar lá, Lu. Me fala um pouquinho disso aí. Nós estamos na Rua Belém, número 329, pertinho ali da Santa Gula. Ali, quase esquina com a Pará. Com a Rua Pará. E, bom, as pessoas vão encontrar tudo isso que nós falamos. Fisioterapia, academia do idoso, a parte infantil, a parte adulto. E nós estamos esperando. Habilitação, reabilitação, academia adaptada para pacientes cardiopatas, pacientes com problemas respiratórios, idosos que precisam recuperar a funcionalidade, né, para conseguir fazer as atividades de vida diária do seu dia a dia. O que tiver a gente tem bastante tecnologia para ajudar na reabilitação desse paciente.
Temos um dos melhores cafés da cidade, tá? Ó, que maravilha. Isso. Viciado em café, pra você pegar na Cappuccino, cafeteira. agora é cappuccino, né? É. E o que mais? E é isso. E temos. É um ambiente E um ambiente acolhedor. agradável. É. Bom. E a pessoa que tá escutando, lógico que ela vai no médico, mas antes de ir no médico, eu posso ir lá pra Não, verificar? até Conversar? pode. Como eu disse, o médico ele trata a doença, né? A patologia, a gente trata a disfunção. Então, às vezes o paciente, ele já até foi no médico, mas o médico não pediu, né? Por algum motivo. E ela pode ir lá, não tem problema. Se ela for lá direto e eu ver que precisa ainda tratar a patologia, eu vou estar orientando ela também, além de estar lá com a gente, estar procurando o médico dela, sempre. Sempre. Então, mas pode ir direto sem problema nenhum. A gente é profissional de primeiro contato, tá? Bacana. Perante a legislação. A gente também tem, importante falar que ali é ruim de estacionar, mas a gente tem um estacionamento, uma parceria de estacionamento na Rua Pará, tá? Então, aí facilita para carro, porque ele é bem lotado. Maravilha. Rede social, pessoal, procurar vocês, onde acha aí? Inspirate.fisioterapia, tá? Tanto o Instagram quanto o Facebook. Perfeito. Isso aí. Eu agradeço muito a presença de vocês. Aí, vocês também, gente, compartilha esse bate-papo, marca Sim. os seus amigos, vamos esparramar esse corte para todo lado. É muito importante cuidar da saúde. Não deixa para a última hora. Foi o bate-papo que a gente falou. Não Certo. deixar para a última hora a necessidade de cuidar dessa saúde. Muito obrigado para vocês dois. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí, muito legal. gente. Eu desejo para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Você que não dorme, compartilhe cafécomzaca.com e até a próxima. Valeu!